Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com você, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos continuar então, depois de algum tempo de interrupção, uma semana praticamente, que eu fiquei sem gravar nenhum vídeo do estudo do Apocalipse. Então vamos ao nosso 22º vídeo do nosso estudo. A continuação da abertura do 7º selo, quando João vê os 7 anjos com as 7 trombetas. Então, em Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5, assim está escrito: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Pois aqui, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, o apóstolo João continua no céu em espírito. Ele é testemunha ocular do grande acontecimento. O Cordeiro abre os 7 selos do livro e a consequência é que irrompem, a partir daí, os juízos de Deus sobre a terra, que há muito tempo estavam retidos. Isso que a gente lê aqui, nestes versículos, está prestes a acontecer. Porque o arrebatamento da igreja pode ocorrer a qualquer momento. E tudo isso só vai acontecer logo a seguir ao arrebatamento da igreja. O que João vê é o prosseguimento dos juízos que estão em andamento. As consequências desse 7º selo são as mais importantes, pois aí é que aparecem os anjos com as 7 trombetas e mais tarde virão as 7 taças da ira de Deus. Esta cena de meia hora de silêncio no céu, ou cerca de meia hora, segundo outra tradução, é um silêncio solene. E ele não deve ser entendido como linguagem figurada. Não, ele é literal. Trata-se de um fato histórico que está para acontecer. Esta pausa divina atinge todos os seres viventes, todos os anjos e todos os bem-aventurados no céu. O centro desse silêncio é o trono de Deus e do Cordeiro. Na Escritura, nada se diz do efeito na terra desse período de silêncio de meia hora. Nada diz na Escritura qual é o efeito desse
tempo de silêncio aqui na terra. O que será, irmãos? O que será que vai estar acontecendo aqui na terra enquanto isso? No versículo 2, olhamos novamente para o céu. E João escreve: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Esses são os anjos que estão continuamente diante da face de Deus. São os arcanjos, os mais elevados seres criados, mostrando uma visão da hierarquia no céu. Esses anjos, os arcanjos, são os príncipes angelicais. Miguel é descrito por Daniel como um dos principais príncipes angelicais que defende Israel. Gabriel, igualmente, é um príncipe angelical que está diante de Deus e que foi enviado para anunciar a Maria a respeito do nascimento do Senhor. Esses anjos, a quem foram dadas as 7 trombetas, pertencem a essa escala hierárquica do céu e são muito poderosos. Aos 7 arcanjos, então, como vimos, foram dadas 7 trombetas. Na Bíblia, são citadas muitas trombetas. As trombetas de guerra, como em Jericó, as trombetas que foram tocadas em festas, as que eram tocadas para reunir o povo, que foram ouvidas no Monte Sinai, quando Moisés reuniu o povo para ler as leis para o povo. São citadas também as trombetas que eram tocadas na cerimônia da posse de um rei ou na construção de um templo. Essas todas eram indicações proféticas das trombetas celestiais. E aqui vemos a plenitude divina das trombetas. 7 trombetas que procedem da abertura do 7º selo. Chegamos aqui na época do dia do Senhor, que não é um dia de 24 horas como nós conhecemos o dia. Ele abrange um período de juízos de 7 anos. Esse dia do Senhor vai durar 7 anos. Mas antes que esses poderosos anjos possam tocar suas trombetas, aparece um outro anjo que ficou junto ao altar. A tarefa, irmãos, desse outro anjo é extraordinariamente elevada, que no Antigo Testamento só o sumo sacerdote tinha o direito de realizar essa tarefa. Então, esse outro anjo se apresenta com dignidade sumo sacerdotal e fica junto ao altar. Na terra, esse altar de incenso se encontrava diretamente diante da face de Deus, mas aqui ele está no céu. E o que está fazendo esse outro anjo? E veio outro anjo
e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Conclui-se, então, que esse outro anjo não pode ser outro, senão o próprio Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote celestial, que realiza a tarefa no altar de incenso de ouro. Só o sumo sacerdote tinha o direito de fazer isso aqui na terra. Mas agora é no céu. E o sumo sacerdote do céu é que vai realizar essa tarefa no altar de incenso de ouro. Todas as orações de todos os santos, de todos os tempos, estão nesse incensário. E a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Ele, o nosso Senhor e Salvador, o nosso mediador, o sumo sacerdote no céu, é quem apresenta diante do Pai as nossas orações. Todas as orações feitas por todos aqueles que invocaram o nome do Senhor em todos os tempos, até mesmo, irmão, irmã, até mesmo aquela oração curtinha, está sendo apresentada diante de Deus. Aquela oração curtinha que a gente muitas vezes faz só em pensamento, está sendo apresentada diante de Deus pelo Senhor Jesus, pois Ele é o nosso único mediador diante do Pai. O poder mediador de Jesus Cristo, junto com as orações dos santos, tem um amplo e maravilhoso significado. Pela oração em nome de Jesus, nós estaremos reconhecendo que Ele tem toda a nossa confiança como único mediador entre nós e o Pai. Com isso, estaremos honrando a Deus, a majestade mais elevada, que considerou Jesus digno e o estabeleceu como grande sumo sacerdote. Deus deu a ele esse incenso. Deus deu a ele esse incenso. O objetivo desse muito incenso está claramente descrito. Ele se une conosco. Ele garante que toda oração feita na fé, no nome do Senhor Jesus, sobe até o Pai. A função desse incenso é nos unir a Ele. Esse incenso é que garante que toda oração feita na fé, no nome do Senhor Jesus, sobe até o Pai. É como se Jesus, irmãos, é como se Jesus estivesse agindo como nosso fiador, dizendo a Deus: ó Deus, ó Pai, agora
é o momento de atender esta oração, que são todas as orações de todos os que foram comprados com o meu sangue. Agora chegou o dia do atendimento à oração que o Senhor nos ensinou. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nenhuma oração que tenha como objetivo a vinda do seu reino e a realização da sua vontade fica perdida ou esquecida. Qual é o motivo da tua oração? É para que o Senhor seja glorificado, que a vontade dele seja feita, que o seu reino seja estabelecido? Ou você está sempre preocupado consigo mesmo nas suas orações? Você ora pela conversão dos seus familiares para que a sua vida fique mais fácil? Ou é para que o nome do Senhor seja glorificado ao invés de continuar sendo blasfemado pelo comportamento ímpio deles? Se o seu interesse é que o nome deles seja louvado, que o seu reino seja estabelecido, que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, essas orações são ouvidas. Vamos fazer orações assim, irmãos, até que sejamos arrebatados. Devemos lembrar que nós, como igreja que ora, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós somos o fator que dá início a esses juízos. Aí vemos também a ilimitada e maravilhosa força da oração. O Filho de Deus é tocado por ela. A majestade se movimenta sobre o trono. Os anjos mais elevados são comovidos. O mais terrível espetáculo do dia do juízo é produzido através dela. Os poderes do céu são movimentados e a terra é dilacerada. Verdadeiramente somos cooperadores de Deus. Com isso, no entanto, oramos também pela vinda do juízo. Pois enquanto os juízos acontecem na sequência, como resposta às orações de todos os santos, pedindo que seja vindo o teu reino, que a tua vontade seja feita, isso é a consequência. Os juízos vão acontecendo como resposta às orações de todos os santos. Nisso está incluída também a seguinte advertência: em todos os lugares onde há oração sincera, temor de Deus e santificação, onde não há oração sincera, perdão, irmãos, errei aqui, onde não há oração sincera,
temor de Deus e santificação, também não haverá bem-aventurança. Desse mesmo modo, se conclui que todo aquele que não anseia e espera, orando pela breve volta de Jesus, no final deste prazo de graça, não pertencerá àqueles santos glorificados, cujas orações serão, então, atendidas tão poderosamente. Mas aqueles contra quem esses terríveis juízos são dirigidos, pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Terra, ó terra, habitantes da terra, ouçam a palavra do Senhor. Depois do arrebatamento, tudo isso acontecerá com certeza e com muita rapidez. Não cessemos de orar, irmãos. Orar pelos nossos entes queridos, com a intenção de glorificar o nome do Senhor e para que o nome dele não continue sendo blasfemado pelo comportamento daqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Continuemos orando pelos nossos familiares e pedindo que venha a nós o reino de Deus e que seja feita a vontade dele aqui na terra, como é feito no céu. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus faça com que essa mensagem entre na sua cabeça e desça ao seu coração. E que você possa realmente orar com sinceridade de coração em nome de Jesus, pedindo para que venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Deus te abençoe, irmão. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade e um abraço. Amém.